Oi, estamos iniciando mais um podcast do Secom, Castro e região, desde os modernos estúdios da RMix Publicidade. E neste episódio estamos com imensa alegria recebendo aqui o pessoal em peso do BNI, o nosso amigo o Fábio Amaral, ele que é diretor consultor do BNI, o Christian, vice-presidente do BNI, e o Jameson Zecuti, ele que diretor, joga nas 11, diretor comercial do Secom, mastermind e presidente do BNI aqui de nossa cidade de Castro. Jameson. Obrigado, Eurico. É com imensa satisfação que hoje sou meio suspeito a falar, porque esse tema, quando falo desse tema, para mim é um deleite, né? Então, que é networking. E conosco aqui, como o Eurico já mencionou, nossos amigos aqui, parceiros, empresários, né, da nossa cidade aqui de Castro e Jaguaraíva, né? Com muito prazer que recebemos vocês aqui, né? Então, sejam muito bem-vindos, queridos. Ok, obrigado. Obrigado. Para começar, Eurico, você quer começar fazendo as perguntas? Porque se eu for começar aqui... Eu estou no meio dessas cobras criadas aqui. Então, eu quero fazer uma pergunta inicial. O que é BNI Brasil? Olha, boa pergunta. Então vamos lá. O BNI, as siglas, né? BNI, que significa Business Network International. Então ele já existe hoje, ele surgiu nos Estados Unidos há exatos 39 anos. Então o BNI agora em 2025 completa aí 40 anos de existência, né? Então isso é pelas contas da 1985 para 86, que ele surgiu nos Estados Unidos. E sendo hoje como realmente a maior rede de relacionamento, de networking por referência qualificada do mundo. São aí praticamente 40 anos. E falando de rede de network, né, muitas pessoas comparam o BNI com rodada de negócio, né? Fábio, poderia explicar a diferença de um grupo de network profissional como o BNI de uma rodada de negócio que a maioria dos empresários já conhecem ou já participaram de alguma rodada de negócio, já foram em algum evento parecido? Sim, claro, a diferença é total, né? O BNI, ele não se enquadra nada como uma pirâmide ou como algo que seja... O BNI não é usado... Ali não está só o caçador. No BNI nós temos lá o agricultor. É a pessoa que está semeando, que está plantando, que está cultivando relacionamento profissional de qualidade. Numa rodada de negócio, não. Nós, quando entramos para uma rodada de negócio, hoje que é muito comum, e temos alguns grupos assim espalhados, não só na região, mas a nível de Brasil também, que é realmente eu vender por vender, né? Eu estou ali para forçá-lo a comprar de uma forma, né, com as minhas palavras, fazer com que você compre o meu produto. Eu não estou pensando em alavancar o negócio do próximo. E o BNI é completamente diferente. No BNI nós estamos lá com os nossos 7 pilares, com os nossos valores fundamentais, e o principal deles é o Giver's Gain, ou seja, nós semeamos, nós damos para contribuir. Nós fazemos com que o outro empresário que está conosco alavanque o negócio dele. E pela lei da natureza nós também seremos retribuídos, né, com a alavancagem, com o crescimento profissional do colega que está conosco lá. Então é completamente diferente de qualquer rodada de negócio. Digamos assim, uma pergunta por que participar e se encaixam em todas as faixas etárias ou os empresários mais novos hoje, Christian? Hoje, qualquer empresário que esteja com sua atividade há mais de um ano já é muito bem-vindo para participar do nosso grupo do BNI Galaxy. Então, pode ser um jovem empreendedor, desde que ele já traga essa mentalidade de trabalhar e também ser ajudado. Então, qualquer idade dá para participar. Bacana. Mas, assim, o BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI, né, Fábio? Como que é essa relação aí? Não é só também fazer negócio e crescer, né? Como é que funciona isso aí? Explica para nós. Não, para você participar do BNI, até diferentemente de uma rodada de negócio, né, você tem que ser convidado. Você é convidado a participar de uma reunião inicial do BNI.
E você participando e se identificando com aquilo que o BNI pode te oferecer ou alavancar os seus negócios, e você também estar disposto a uma regra, porque o BNI existe uma regra que é seguida, não tem ninguém testando o BNI, né? Nesses quase 40 anos, isso já está concretizado, o sucesso que é o BNI no mundo. Então, o BNI realmente, ele até pode ser para todos, mas nem todos são para BNI. Não pode, às vezes, no meu sentido, como o Christian mesmo mencionou, às vezes eu não tenho, a minha empresa eu estou começando, então o meu network ainda é muito fraco, então talvez eu não consiga contribuir lá com a equipe do BNI. Talvez não seja o momento de eu entrar. Ou uma outra situação. Eu posso estar já com uma empresa realmente, às vezes, bastante solidificada e não tenho tempo, não tenho disponibilidade dos horários que o BNI, nós temos um horário a cumprir. Nós temos algumas tarefas a seguir. Às vezes eu não tenho essa disponibilidade. Daí o BNI não serve para mim, né, com essas aí exceções que eu estou comentando. O BNI é um fato que ele molda um pouco tanto o caráter da pessoa quanto algumas competências como comunicação, né, desenvoltura, comportamentos interpessoais, né, relacionamentos. Eu vejo por mim é um desafio, né? Então, questão de horários, né? Então, que nem o Fábio mencionou, tem hora para começar, tem hora para terminar, né? Tem algumas atribuições ali que nós nos comprometemos ao longo da semana, né? Então o BNI acontece muito mais fora do BNI do que dentro do BNI, né? Então nós temos ali, por exemplo, as reuniões de 1 a 1, onde os membros sentam um com o outro ali para trocar informações sobre esse negócio, sobre como cada empresa pode ajudar a outra empresa. Nós temos as referências, né? Que então tem um jeito certo de fazer a referência, não é só pegar o contato e indicar para a pessoa. Então tem algumas atribuições que precisam ser seguidas e, na minha visão, eu acho que é isso que faz o BNI ser o tamanho que ele é hoje, né? Então, falando a nível aqui nacional, né? Então, no Brasil, nós temos 200 e poucas equipes, né? Você lembra o número, Fábio? No Brasil, nós somos em 314 equipes. 314 equipes. Olha, obrigado pela informação. E falando aqui um pouco de negócios, né? Eu queria ouvir do Christian. Christian, qual foi o impacto maior que você teve assim, na tua empresa depois que você entrou no BNI? Sim, antes eu gostaria só de complementar o que você estava falando sobre desenvoltura. Então, eu venho tentando desenvolver a minha própria pessoa inicialmente já faz algum tempo. Já fiz os treinamentos do Mastermind, já participei de outros também treinamentos para se desenvolver, falar. E com o BNI, isso me alavancou de uma forma assim, bem diferenciada. Até minha esposa, Jussara, ela ressalta isso bastante. Depois que você começou no BNI, você tem uma outra posição dentro desse meio profissional. Que legal. Então, gostaria de destacar isso. Uhum. E você tinha comentado... Para você, o maior benefício foi a questão da tua comunicação? Como é que foi? Hoje, o benefício maior para mim, sim, foi a parte da comunicação, onde eu consigo compartilhar o que eu estou fazendo através do BNI e também começo a receber referências a partir disso. Legal. Né? Você também comentou que tem as referências 1 a 1 e gostaria de destacar, até o Fábio pode completar um pouquinho a mais, que o BNI tem uma parte educacional muito bem estruturada também, né, Fábio? Isso. Na verdade, nós temos uma ferramenta muito completa. Né? Nós temos aplicativos, tudo é anotado, tudo tem uma ferramenta para se controlar a contabilidade que nós temos dentro do BNI. Nós temos uma ferramenta de educação chamada BNI Business Builder, onde nós BNI Business University, onde nós estudamos e temos Explica para os nossos ouvintes aí que não entendem inglês o que significa. Então, na verdade, uma plataforma de aprendizagem contínua, né, em todos os assuntos relacionados ao network. Então, nós temos, como esse podcast, esse belo podcast que estamos fazendo aqui, lá nós temos vários podcasts, inclusive gravados pelo Dr. Ivan Meisner, que é o fundador e idealizador do BNI há 39 anos atrás. Ele tem ali quase mais de 1000 podcasts gravados com os temas de network, assim como vários outros que nós, membros, temos a obrigação de fazer esse estudo para que a gente possa melhorar não somente os nossos negócios, mas como pessoa, assim como o Christian acabou de citar.
Legal. Essa questão de desenvolvimento, né, é bacana porque a prática vai levando à perfeição, né? E no BNI a gente está ali toda semana. Então o BNI acontece, né? Então a semana tem 54, o ano tem 54 semanas, né? E o BNI acontece em 52 semanas. Então a gente só para ali no Ano Novo. Natal. E no Natal, né? Quando para ainda, né? Isso, última de dezembro e a primeira de janeiro. Olha só, então na última semana de dezembro e a primeira de janeiro a gente não tem reunião do BNI, mas todas as outras semanas nós nos reunimos de manhã ali, né? Tomar um café, fazer aquele network bacana. A gente costuma brincar que enquanto os outros dormem, a gente faz negócio, né? E sabe o que é legal, James, dentro do BNI também? Essa questão da metodologia. Todos nós, na verdade, seguimos regras, seja na nossa empresa, no nosso modo de trabalho. Nós temos normas que devemos seguir. Nem na vida nós temos assim. E o BNI é tudo regrado, é tudo certinho, tudo tem os tópicos, a sequência certa de fazer. Por isso que muitas pessoas se identificam no BNI, porque às vezes elas até não são ou não têm a empresa de uma forma tão criteriosa, tão organizada, e encontram no BNI uma ferramenta fantástica para manter a organização, para seguir um projeto que já vem dando certo. Traz isso para a empresa e tem um crescimento juntamente com o BNI. Eu acredito que esse ponto, já passo a palavra para o Eurico, esse ponto é muito importante salientar, porque você falou exatamente isso. Essa metodologia, né, vamos falar assim, questão cultural do brasileiro, né? Nem todo mundo tem essa questão de organização como um critério pontual, mas temos que combinar, né? A empresa que não tem isso bem estabelecido dentro da sua rotina, a tendência dela não crescer é muito grande. A tendência é ela manter o padrão que ela tem ali e ficar ali naquela constante ali é gigantesca. Difícil ela ter um crescimento exponencial, né? Justamente por conta da organização, da rotina, né? E por conta disso acaba se tornando um filtro para nós, né? Então quem vai no BNI está ali disposto a fazer relacionamento com pessoas que seguem regras, pessoas que são compromissadas com alguma coisa, pessoas que ali assumem, né, a responsabilidade por algumas ações, né? Então isso acaba se tornando um filtro. Por isso que o BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI, né? Sim. Eurico, pode fazer uma pergunta? Fica à vontade. Dizem que a gente vê toda a agenda cheia, principalmente dos empresários novos, né? E participantes, BNI, Mastermind, clubes de serviço, né? Por que eles participam? Justamente porque não tem tempo, né? Aqueles que têm tempo não fazem nada. Fábio, me chamou a atenção se falar nos 7 pilares. Seriam os 7 valores do BNI? Quais são? Isso, nós temos os nossos valores fundamentais, né? O principal dele, Givers Gain, que é o contribuir para receber. Nós temos aí o Accountability, que é a nossa contabilidade, tudo processado, tudo colocado. Nós temos os nossos pilares, me ajudem aí, meninos. Inovação. Então tradição e inovação. 39 anos de tradição e inovação que o BNI vem, né, plantando e contribuindo com tudo isso. Reconhecimento é algo muito importante dentro do BNI, né? Então nós temos momento lá de reconhecimento dos membros. São membros que eles vêm se destacando, que têm uma performance melhor, e a gente sempre está destacando esses membros durante as nossas reuniões. Nós temos os rankings, né? As networks notáveis. Os networks notáveis também. A educação, como você já citou antes. Né? A educação contínua. A educação contínua que está dentro daquilo que eu já mencionei, que são as plataformas de estudo, tudo aquilo que envolve networking. Então é uma formação contínua, um desenvolvimento contínuo que nós temos que estar. E também faz parte desses valores fundamentais. Atitude positiva, né? Então você vai numa reunião do BNI, dificilmente você vai ver alguém com cara fechada lá na reunião. Dificilmente. A atitude positiva, na verdade, atrai, né? Nós temos que ter essa atitude positiva. Não estou falando de alegria e tristeza, né? Nós temos os nossos momentos de alegria e tristeza. Mas a atitude positiva, ela tem que estar mesmo na tristeza. No mesmo momento difícil, nós temos que ter atitude positiva. Vai dar certo, eu estou com a equipe certa. Por exemplo, eu estou no BNI, que é uma ferramenta que vai me ajudar. Atitude positiva, muito importante. E hoje a linha de participantes são empresários mais novos? Não, nós temos, como o Christian também falou aí, a faixa etária. Nós temos os novos que estão ali, são empresários novos, né? Ali com mais de 2 anos que estão. Mas nós temos também empresários
com mais experiência, mais veteranos. em idade. Nós temos os veteranos também e é muito bonito de ver, né? Nós temos inclusive no nosso grupo, e eu sempre ressalto, né? Porque é um membro ativo, faz um pitch muito bem feito, leva convidados, então chama a atenção, porque mesmo na sua experiência, né, sendo veterano, às vezes tem mais atitude positiva e mais energia do que um membro novo. Então a faixa etária dela é ampla. Quando fala em novo, 1 ano ali é a idade da empresa, né? Então ali tem um corte que é o mínimo, né? 1 ano ali é o mínimo, que é assim, os primeiros anos que mostram se a empresa vai ser consolidada ou não. E o que nós queremos dentro do BNI é que as empresas cresçam, mas que tenhamos empresas de confiança, empresas que, a gente faz um negócio hoje, a gente tem a certeza que aquela empresa daqui 5, 10, 15 anos, ela vai continuar no mercado, ela vai poder dar um suporte, vai poder atender. Então, a gente tem esse cuidado também na hora de selecionar lá quem vai participar, quem não vai, né? Não é só assim, só eu quero participar, vai lá, paga a cadeira e pronto, acabou. Nós temos um comitê de afiliação, né? Tem um comitê que aprova quem vai entrar, aprova quem não vai entrar, né? Então é feito todo um levantamento, né? Então, às vezes, históricos da pessoa, né? Quem ela é, se ela pode contribuir para o grupo, como que é o network dela, se ela é uma pessoa bem relacional, se ela é uma pessoa que já teve outros problemas. É claro que o problema, né? Vamos dizer assim, o cara lá quebrou uma vez. Isso não é critério de exclusão, né? Afinal, até no Vale do Silício, isso eles colocam como regra, né? A pessoa tem que ter experiência. Se ela quebrou 1, 2, 3 vezes e continua empreendendo, significa que ela aprendeu alguma coisa e ela não desistiu, né? Que ela se mantém. Então, isso é bacana. A gente tem esse olhar também para esse tipo de negócio, né? Às vezes, a pessoa está ali numa outra fase, então passa por alguns critérios, né? Para a gente poder fazer parte de um grupo. Falando em custas, como que é esse detalhe para participar? Interessante você perguntar isso, Eurico. Interessante. Vou passar a bola para o diretor consultor responder essa. Tá, vamos lá. Então, até antes de um pouquinho de a gente falar do valor, eu quero colocar um pouquinho aqui do BNI Galaxy. Falar especificamente do BNI. E damos investimento, né? Isso. Do BNI Galaxy aqui na cidade de Castro. Então, na região Campos Gerais, nós temos 7 equipes hoje de BNI. 4 na cidade de Ponta Grossa, nós temos uma em Irati, nós temos uma em Guarapuava e aqui em Castro. Nós lançamos a equipe aqui, eu como diretor consultor estive aqui para lançar essa equipe. Dia 30 de outubro nós fizemos o lançamento, então estamos caminhando aí para o nosso 7º mês. Hoje estamos com 42 empresários performando no grupo. Então o BNI, cada um ocupa uma cadeira, ou seja, um ramo de atividade, né? Então nós não temos concorrente dentro do BNI. Lá são empresários que ajudam empresários. Concorrentes, eles até aparecem na nossa reunião, sim, como visitantes. Ele pode visitar, tomar um café conosco, porque o concorrente pode se interessar em comprar um produto de alguém lá, mas ele não pode fazer parte ativo da reunião. Então nós somos hoje em 42, nesses 6 meses, estamos em franco crescimento, pleno crescimento, mas nós temos muitas vagas disponíveis. E você está alguma delas. Pode de repente o nosso ouvinte aí pode estar ouvindo e falar, como que eu posso participar de uma reunião dessa comigo e fazer parte desse grupo de negócios, né? Então, algumas cadeiras hoje, na data de hoje, que está vago, até o dia que o ouvinte ouça, às vezes já foi preenchida, né? Mas vamos lá. O nosso vendedor de carro, por exemplo, né? Uma revenda de carro. Eu estive fazendo uma conta bem rápida e falando para o Christian, nós somos em 42. Às vezes vamos colocar quase todos casados, então são 84. Troca de carro cada 2 anos. Cada 2 anos. Então, a chance, né? Temos empresários lá que tem mais de um carro, 2, 3, 4, 5, 6 carros. Então, a chance de um empresário hoje de Castro que queira alavancar o seu negócio ali, fazendo negócio não somente com os membros, estou só citando os membros, mas nós não crescemos fazendo negócio interno, nós crescemos fazendo negócios externos com as referências. Carro, aquele que faz parte do Power Team. O que é o Power Team? Tem um cliente em comum. Então, quem ali vai comprar um carro, ele precisa de bateria para o carro em algum momento.
ele vai precisar de alguém que Pneu. faça Trocar óleo, fazer manutenção. a lavagem, Pneu. a parte estética do carro, né? Ele vai precisar de um mecânico, de um eletricista. Todos esses podem fazer parte da nossa equipe, somar, né, esse Power Team para que tenha aí o mesmo cliente em comum. E Então, todas são as cadeiras inúmeros. estão vagas ainda. Todas as cadeiras estão vagas, Legal. né? Psicólogos, né? Médicos na área específica. Algumas áreas do direito nós temos, como, por exemplo, parte de patentes, normas disponível também. São várias área de áreas construção, específicas, né? arquiteto está disponível. Arquiteto está disponível. Então, só para ter uma ideia, um grupo que é hoje um dos maiores do Brasil está em Curitiba, que é o Elite. Ele tem em torno mais ou menos de 120 membros. Foi o primeiro, né? de Curitiba. Isso, 120 cadeiras disponíveis. Então aqui em Castro está começando ainda. Então agora é a hora de vir na terça-feira, 6h30 da manhã, na rua Romário Martins, número 370, lá no Secom. Tomar um café conosco, né? Tem que ser convidado. O convite já está aqui aberto, né? Procura ali o Jameson mesmo Isso. ali, né? O Christian. O Secom mesmo, a Secom, Priscila lá, né? A Priscila. Respondendo a pergunta do Eurico, quanto custa? Eu acho sim que é muito barato participar do BNI, porque é um custo praticamente irrisório. Né? Vamos falar do custo hoje do BNI aqui em Castro. Hoje, qual que é o custo do café? R$55. Né? Aonde você vai com R$55, né, tomar um café, que o nosso café é muito bem servido, né, e você vai ter a oportunidade de você se relacionar, pegar o contato, ir lá e conhecer 42 empresários, sem contar os outros convidados, né? Além dos outros convidados, e passar uma manhã de network ali de 90 minutos, ali 1 hora com esses empresários, trocar informações, feedbacks, conhecimento. Então nós temos na nossa reunião um momento de educação, né, onde os membros sempre trazem ali uma técnica, alguma coisa assim mais voltado para o desenvolvimento empresarial. Né? Então o custo é praticamente irrisório para você participar de uma reunião do BNI. Então todos podem participar, desde, como o Fábio falou, como convidados. Né? Agora, para reservar a cadeira, aí para você reservar a cadeira, né? Então tem uma anuidade, e essa anuidade eu vou deixar aqui em off, tá? Então você que teve a curiosidade, nos procure para entender como é que você pode reservar a sua especialidade, né? Então a sugestão é que você primeiro venha conhecer, venha participar de um café. Aí o valor do café é R$55 no momento atual, né? Pode ser que quando você esteja assistindo esse podcast pode ter mudado já esse valor, mas é um valor assim que praticamente de graça, né, Fábio? Sim, e a pergunta que a gente faz aí para os nossos ouvintes é o seguinte: você empresário, você tem espaço para alavancar as suas vendas? Se a resposta for sim, procura o BNI. É isso aí. Né? Se a resposta for sim, procura o BNI. É uma ferramenta, nós vamos estar junto alavancando o seu negócio. Então, todo empresário aí que está com interesse de fazer negócio em alto nível com grandes empresários, venha participar conosco aí de uma reunião. No BNI, o que é 1 a 1? 1 a 1 é quando eu sento com outro membro e eu vou conhecer qual é a ferramenta de trabalho dele, para que eu possa estar preparado para então fazer referências da atividade dele. Então, o 1 a 1 eu posso fazer de forma presencial, como estamos aqui, onde eu vou estar junto com outro membro, e também eu posso fazer esse 1 a 1 online, por exemplo, com qualquer outro membro espalhado pelo mundo. Eu mesmo já fiz o 1 a 1 com pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, de Portugal. São esses que eu me lembro agora. Então, já viajei bastante por aí, fazendo reunião 1 a 1, onde eu pude conhecer os negócios desses outros membros, e no momento certo eu vou estar podendo referenciar também eles. A ideia do 1 é muito bacana, porque a reunião do BNI, né, ela tem 90 minutos, né, por via de regra, em todos os grupos do mundo inteiro. E nesses 90 minutos todo mundo pede uma referência, faz uma apresentação semanal de 40 segundos, que é bastante tempo para falar, né, Fábio? Então, cada empresário tem ali 40 segundos e faz um pedido de referência. O que acontece? Normalmente, nessa apresentação, não dá tempo de você conhecer profundamente o negócio da outra pessoa. Nessa apresentação, você vai entender o que ele faz e vai entender que tipo de negócio que ele está buscando dentro da reunião do BNI. Então, a ideia dessa reunião de 1 a 1 é justamente o que o Cris falou, se aprofundar mais, sentar lá frente a frente com a pessoa,
passar ali 1, 2 horas. Tem reunião de 1 a 1. Eu já fiz reunião, durou 3 horas com o Kleber lá. Um abraço pro Kleber aí, foi muito bom. Eu conheci todas as etapas lá do processo dele, da empresa dele. Então a ideia da reunião é que você conheça profundamente o negócio do membro que é seu parceiro, para você poder passar a indicação certa, a referência certa para esse parceiro. Muitas vezes a empresa ali tem outras atividades, outros produtos, outros serviços que só sentando frente a frente com ele você vai conhecer. Então é muito legal essa questão do A1 que aproxima demais, né? Que a gente fez reunião A1 aí com o mundo inteiro, né? Então aproxima, faz novas amizades, conhece novas empresas, novos modelos de negócio e é muito bacana. Assim como o 1 a 1, eu também já participei em vários locais. A reunião a reunião em outros grupos também já participei e também é muito prático. Então, eu conhecer os membros de outros grupos através de uma reunião online. Então, já participei, como eu disse, reunião lá em Portugal, lá em França também. Participei em reuniões de grupos do BNI de Minas Gerais, de Brasília, de São Paulo. Então, além do 1 a 1, a gente pode ser também visitante em outros grupos. O BNI é mundial, ele se adapta em todas as culturas? Sim, hoje o BNI ele está em mais de 78 países, 79 países no mundo durante esses 40 anos, né? Dos Estados Unidos, ele espalhou aí para o mundo todo. E realmente em várias culturas diferentes, né? De formas do BNI. Mas todos seguem exatamente a mesma regra. Uma reunião de 1 a 1 aqui no Brasil é uma mesma reunião que acontece lá na Europa, né? Ou seja, nas Américas, nos Estados Unidos. É a mesma reunião de 1 a 1. Ou seja, esse número 1 significa um membro para o outro membro durante 1 hora. Então, esse 1 também é 1 hora de reunião, onde meia hora eu falo da minha empresa e meia hora eu escuto sobre a sua empresa para que a gente possa ter um relacionamento mais próximo. Eu já ouvi BNI Centurion, ou Centurion, BNI Prisma, são denominações? Isso. Cada equipe tem um nome, né? Um nome forte, um nome da chamada. Então, a nossa equipe Castro é BNI Galaxy. Né? Nós temos em Ponta Grossa, né? Da qual eu também pertenço como membro, o Rocket, né? O foguete que voa, né? Nós temos lá o Shark, o tubarão. Então, cada membro, ele junto com a diretoria, ele escolhe um nome. Então, por isso, o Centurion, né? Mas o nosso aqui hoje, na cidade de Castro, é o BNI Galaxy. Que é maior que o foguete, tá? Só para quem é do Rocket ficar ligado, vou passar vocês. Brincadeira, a gente tem os rankings, né, os rankings mundiais das equipes, né? E o BNI Galaxy está muito bem posicionado, já estamos em 40 e... Muito bem posicionado. Olha, nós estamos colocando das 300, hoje nós temos 314 equipes. Né? Cada mês aí surge uma nova equipe espalhada durante o Brasil todo, durante esse espaço todo aí. Então, das 314 equipes atuais, hoje a equipe Galaxy está na 46ª posição do ranking, em 6 meses. Que beleza. Assim, só uma colocação, qual é por exemplo, o Jameson aqui em casa teve um trabalho árduo aí para montar turma com apoio. Qual é a maior dificuldade para, digamos, uma cidade do nosso porte aqui para que haja essas turmas? Olha, colocar o BNI numa cidade com menos de 100 mil habitantes sempre é um desafio maior. Mas nós temos aí case de sucesso, inclusive um podcast do Dr. Ivan, onde ele montou um BNI numa cidade com 10 mil habitantes e foi um sucesso. Então, nessa pegada de convidar e de explicar para o empresário e que realmente o BNI pode e vai alavancar os seus negócios, que às vezes é essa dificuldade de ele entender, porque muitas vezes não ouviu falar do BNI, né? Que, como o Castro, por exemplo, nós chegamos o trabalho do Jameson, o trabalho do Márcio e do Guilherme, que são os diretores executivos, que nós chamamos de DEX, para implantar a sementinha do BNI aqui, ela é demorada, até que você convença as pessoas, mostre da ferramenta, porque a princípio todos nós temos uma desconfiança, né? Chegamos lá e quero te apresentar, mas aí vem aquilo, mas não é uma rodada de negócios, isso não é uma pirâmide. E aí você vem apresentando case de sucesso até que, o Eurico, não, eu vou fazer parte, aí o Jameson também, o Christian, eu, o Fábio também, e nós vamos crescendo como time
E as pessoas vão vendo de fora, o que é esse BNI? E os números falam por si. Aliás, vamos falar um pouco dos números, só para mostrar, a nível Brasil, 314 equipes, 11.587 membros, pessoas a nível Brasil, 2 bilhões e meio de negócio fechado em um ano. E se nós ainda olharmos mais para a nossa realidade, Campos Gerais, 7 equipes, 387, agora já chegando a praticamente 390 membros. Negócios gerados nos últimos 12 meses nos Campos Gerais, 75 milhões de reais nós geramos entre os grupos. E vamos afunilar um pouco mais, BNI Galaxy, Castro, 6 meses, 42 membros. Negócios gerados, 4 milhões e 600 mil reais nesses 6 meses na cidade de Castro. Fomentando a economia, gerando emprego e todos crescendo. Girando, digamos, aqui na nossa região, Castro Exatamente. e região. Exatamente. Ó, eu puxei aqui no sistema aqui o valor de negócios que foi gerado, rateado entre os membros do grupo. Hoje, se fosse vender uma posição de uma cadeira no BNI, ela estaria custando 280 mil reais por membro. Esse cálculo é interessante. Ele está pegando aí os 4 milhões e 600, que foram os negócios gerados nesses 6 meses, dividido pelos 42 empresários que lá ocupam, só para ter uma média de 200 e poucos mil por membro aí. A importância para a economia de um modo geral. Quem é o maior network hoje em nosso país? Como pessoa... Boa pergunta, Eurico. Uma pergunta bem interessante. Vamos dizer assim, de influência? Temos alguns nomes. Eu vejo, por exemplo, o próprio Luciano Hang. É um grande nome dentro do Brasil, né? Como empresário. Dentro de alguns ramos nós temos alguns grandes nomes, Bem por exemplo, específico, Silvio Santos, pessoas que fizeram história, né? Mas falando de influência, network, negócios, aí tem alguns empresários que são bem fortes. Mas isso é difícil mensurar, né? Não é tão fácil de mensurar. Vai muito pelo nicho de cada negócio ou de cada atividade que a pessoa gosta, né? Um esportista, um nicho mais esportista. O Joel J é um influenciador, uma pessoa que é muito positiva no que fala, né? Parte de desenvolvimento pessoal, nós temos aí o Pablo Marçal, que está bem comentado nas redes sociais, aí, né? Nós temos vários nomes aí que são influentes. Mas claro, né? Falando de profissionalismo e network profissional, o único grupo que existe assim com uma estrutura e uma história é o BNI, né? Claro que tem outros grupos de network, outras metodologias, mas o mais consolidado e o maior até hoje é o BNI, isso é indiscutível, né? Falando de números, valores, aí não tem como não citar o BNI, né? Provavelmente, se você é empresário e já ouviu ou já procurou sobre network, provavelmente você já esbarrou na sigla, no nome BNI em algum lugar da sua vida. Existem livros sobre o BNI? Sim, nós temos até um livro que nós, quando membros, assim, quando entramos no BNI, nós somos até aconselhados a ler. É um livro, um deles escrito pelo Dr. Ivan Misner, que ele fala hoje. São inúmeras publicações, se não me engano, próximo de 40 publicações de livros que só o Ivan fez, né, durante a sua caminhada aí de BNI. Mas as fontes são inúmeras, né? Então, faz parte do nosso momento de educação. Tudo isso vem para somar, para que nós, empresários, possamos desenvolver o nosso network através da leitura. Jameson? Dos livros? Tem um livro que eu gosto muito, que o Dr. Ivan Mas fez o prefácio e garanto que muita gente já conhece, que é O Milagre da Manhã, né? Então, por que ele fez o prefácio? Porque o BNI acontece no período da manhã, antes do horário comercial. E a premissa desse livro, O Milagre da Manhã, é que você pode mudar a tua vida, né, pela manhã, já antes de você começar oficialmente o seu dia, com algumas rotinas, mudando algumas atitudes, né? E o Dr. Ivan Misner fez o prefácio desse livro, então ali o início do livro ali tem um relato muito bacana do Dr. Ivan, como que essas reuniões mudou o jogo dele, né? Então, só a título de curiosidade, como que surgiu o BNI? Né? O Dr. Ivan, ele tinha perdido o maior cliente dele, é o cliente que representava 70% do faturamento dele, e ele estava sem esperança, ele estava falido praticamente, né? Aí ele se reuniu lá com algumas pessoas e deram a ideia para ele, você precisa ter um grupo aí de pessoas para te ajudar, né? Você precisa formar aí uma aliança. E nisso ele
convidou algumas pessoas para cada um, né, pegar o contato de clientes do outro e foi estruturando essas reuniões. Aí começou a surgir. Começou as reuniões do BNI e isso feito de manhã, né? Então, é bem bacana. Tem aí alguns livros, algumas histórias, né? E falando de networking, hoje nós temos aí inúmeras horas de podcasts, né? Então, se você quer conhecer sobre o BNI, sobre os conteúdos, você pode acessar lá no YouTube, né? BNI, tem os podcasts também no Spotify, né? Então, é só procurar BNI lá no Spotify que você vai encontrar. São mais de, que nem o Fábio já citou aqui, mais de 1000 horas podcasts lá já feitos. Então, tem bastante conteúdo sobre network, né? E falando de network, para quem não conhece, a palavra network é rede de contatos, rede de relacionamentos, né? Então, todo mundo faz network, porque todo mundo se relaciona com pessoas. Mas existe um jeito certo de fazer network, existe um jeito certo de você tirar proveito do network, porque quando fala de negócios, hoje a gente costuma fazer uma brincadeira no mundo dos negócios que para você ter sucesso, você precisa ter QI. Sabe o que é isso? Quem indique? Quem indique, não é que é quantidade de inteligência, coeficiente de inteligência, é quem indica. Né? Então, hoje, quando você tem o contato, quando você tem uma proximidade, as portas se abrem com muito mais facilidade. E eu né? quero pegar uma carona agora no James aí, e agora eu fazer uma pergunta para o Eurico. Olha aí. Vamos inverter, vamos te dar um exemplo aí, já pegando uma carona, e como o BNI pode ajudar, né, você, empresário aqui de Castro. Né, nós estamos aqui com a RMix Podcast, né? Para quem pode me ver, eu estou aqui com uma xícara, uma bela xícara na mão aqui, da água. Agora, imagina eu chegando aqui no seu endereço, né? Eu sou de fora e venho aqui e vamos imaginar que eu sou o produtor de canecas, né? Eu personalizo canecas e quero chegar aqui e vender, bato aqui e chamo o Eurico, né? Eu quero falar aqui com... Nem conheço o Eurico, quero falar aqui com o responsável para comprar, que eu sou um vendedor aqui, né? Qual é a chance, Eurico, de você me atender dessa forma se eu chegar aqui e bater o interfone ali e quiser fazer um negócio com você? Eu acho que poucas chances. Seria que nem você chegar a vender livros, né? Tradicionalmente. Antigamente, né? Por exemplo, eu com a minha empresa aí, que já estou aí com 37 anos dentro da minha empresa, era bem comum, né? Nós saímos vendendo quase que de porta em porta, entre aspas, e a gente fazia um comércio mais fácil desse jeito. Hoje não. Hoje ninguém atende dessa forma. Sempre vai ter que ter uma indicação, vai ter que ter um horário marcado. E o BNI é isso. O BNI, eu vou na nossa reunião, por exemplo, estou na nossa reunião e eu vou pedir a referência. Eu, como membro, durante o meu pitch de 40 segundos, eu vou pedir uma referência. Simples, clara e direta. Então, hoje eu peço como referência o responsável por compras lá na RMix, lá na podcast. Né? Eu peço como referência lá o responsável por compras. Aí o James vai me escutar e vai falar, opa, eu conheço o Eurico, ele é meu amigo. Né? E ele vai me referenciar. Mas a referência não pode sim, ele não pode me passar o seu contato. Isso é proibido, inclusive, pela Lei Geral de Proteção de Dados. O que o Jameson vai fazer? Ele vai entrar em contato contigo, Eurico, e vai falar, olha, eu conheço o Fábio. O Fábio tem uma empresa aí que produz canecas de alta qualidade, como essa que eu estou vendo aqui, né, bem personalizada, e ele gostaria de apresentar o trabalho dele para vocês lá na RMix. Né, você pode atendê-lo, como que, né, e ele vai me referenciar. E você, aí sim você vai falar, não, claro, pode passar o meu contato para o Fábio. E aí eu vou te ligar e nós vamos estreitar o relacionamento. Qual é a chance do negócio de você me atender? Praticamente 100%. Você deu a abertura e autorizou para que eu viesse aqui. Então é diferente de eu bater e correr atrás de uma forma, atacar o cliente, querer, né? É difícil. Por isso que hoje o semear, lá no BNI nós semeamos, nós vamos plantando semente e as coisas vão acontecendo. Em suma, eu sempre digo que no BNI nós colocamos a bola na marca do pênalti para que o outro empresário vá chutar. Se ele vai fazer o gol ou não, depende do relacionamento comercial, preço, enfim, prazo, tudo, né? Aquilo que o cliente quer. Mas nós aproximamos o comprador do vendedor de uma forma direta. Aproveitando esse gancho, chamando a atenção, não é, Jameson? Você que é diretor comercial também do SECOM, né? Uhum. A você, empresário de nossa cidade e região, que queira participar do nosso podcast, também pode entrar em contato conosco. Isso. Seja um associado do SECOM, né? Essa entidade que representa há 65 anos o comércio varejista de Castro, de outras cidades, que justamente facilitar esses caminhos.
tão atuais e tão importantes para o bom andamento da nossa economia. E o SECOM também é parceiro do BNI, né? Tem a cadeira lá do sindicato, né? Então, você que é empresário ainda não conhece nem o BNI, nem o SECOM, então vá lá, procure nossos contatos, né? Depois a gente vai deixar aí na tela para você acessar, né? Então, você pode vir aqui também gravar um podcast, divulgar a sua empresa. Mas eu quero voltar aqui no assunto que o Fábio estava falando da referência, né? Quando você gera uma referência, né? Que nem ele falou ali, eu estou plantando, né? É engraçado que, por exemplo, quando eu gero referência para mim ou fecho algum negócio comigo, eu não pago comissão, né? Porque quando você paga a comissão, encerra o ciclo, né? Paguei a comissão, tá tudo certo, beleza, acabou, cada um para um lado. Agora, quando não tem a comissão, é proibido o comissionamento dentro do grupo do BNI. Não existe, eu passei a referência e me dá uma comissão. Né? Então, isso não existe, mas fica... Né? Eu não sei vocês, mas na minha cabeça fica martelando. Puxa, eu tenho que arrumar um negócio para esse cara, ele me ajudou, ele me passou, eu preciso fazer ele crescer também, eu preciso retribuir. Aí você fica ali a semana inteira ali pensando como é que eu vou ajudar, quem que eu vou referenciar. Então é muito bacana, porque quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Né? E falando em referência, eu quero perguntar aqui para os dois, né? Não sei quem vai responder primeiro. Mas falando de negócios, qual foi o maior negócio que vocês já fecharam no BNI? Hoje eu fechei um negócio com Marcelo da Fissota, por exemplo. Foi um bom negócio que nós fechamos. Eu não vou abrir os números, mas foi um bom negócio que nós fechamos recentemente. Foi um dos maiores. Foi um dos maiores. Que legal. Nós temos vários que nós chamamos de case de sucesso dentro do BNI, né? Eu, por exemplo, faço parte de uma das equipes que é o ROCT, que a reunião lá é toda quarta-feira, em Ponta Grossa. E detalhe, né? Eu moro em Jaguariaíva e pertenço à equipe ROCT lá em Ponta Grossa. Então, eu já estou há mais de 4 anos com as reuniões todas as quartas-feiras e nunca faltei uma reunião. Ando 110 km para ir, 110 km para voltar. E agora estou aqui em Castro, né, como diretor da equipe Galaxy, né, nesses 6 meses também. Então, eu venho toda terça para cá e toda quarta eu vou para Ponta Grossa. E como case de sucesso, eu quando entrei, por exemplo, qual era o que eu queria? Qual era a minha meta como BNI? Ter em Ponta Grossa o maior número de clientes dentro do meu ramo de atividade. Né? E isso eu já tenho hoje, realmente o maior número de clientes, né, da minha empresa está em Ponta Grossa. E Castro, né, eu já tenho alguns clientes que eu atendo aqui, eu já tinha, mas realmente agora o negócio começou a aumentar muito com o BNI, né? Porque ali com os empresários, as referências que eu venho pedindo, a rede de contatos, né? E a gente brinca assim, uma coisa bem interessante dentro da equipe Galaxy, que nós somos em 42 para aqueles que nos ouvem. Então, por exemplo, eu não vendo mais só o meu produto, né? Eu digo assim que eu vendo outros 41 produtos agora que eu posso oferecer. E também tenho em Castro mais 41 vendedores dos meus produtos. Então é muito interessante essa lógica, pensar dessa forma, né? E porque realmente a gente vai fomentando mais e mais. Mas só para concluir, os cases de sucesso são inúmeros dentro do BNI, né? Eu vou citar um, por exemplo, aqui, lá de Ponta Grossa, que é da nossa equipe, que é mais 4 anos, vamos falar assim, de histórias, né? Nós temos uma empresa de transporte que há 4 anos atrás ela tinha lá seus 8 funcionários, né? Hoje, só com o BNI, ela está com mais de 140 motoristas, né? Uma das maiores empresas de transporte de funcionários e turismo da cidade de Ponta Grossa. Um belíssimo case de sucesso e talvez, acredito que o dele seja o maior case de sucesso da América Latina. Qual o valor? Conta o valor aí. Só de um negócio que eles fecharam 17 milhões de reais por ano com uma referência de um membro dentro do BNI. Olha, esse é um case de sucesso. Jameson, estamos chegando Podemos ao final encerrar? de mais este episódio, agradecendo ao Fábio, ao Christian, o Jameson. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Quando fala de network, né? Não acaba mais. E né? é um caminho sem volta, né? E iniciou tanto não só a conversa, network, mas quando a pessoa inicia nesse processo de se relacionar, buscar negócios, não tem volta, né? A gente costuma brincar aqui, a gente até estava brincando no começo, que é os testemunhos de BNI, né? Mas o convite que eu quero deixar é que vocês dêem uma oportunidade, conheçam o BNI, né? Para vocês entenderem se realmente isso vai ser ou não
É algo assim que vai agregar no negócio de vocês. Eu confesso que para mim foi um divisor de águas, né? Depois que eu entrei no Beni. Aqui em Castro, o relacionamento, questão de negócios melhorou bastante. Então, a recomendação pessoal é que você dê uma oportunidade de falar, conhecer e deixar aqui, eu quero, né, que vocês, cada um, né, um de cada vez, né, não precisa os dois falar junto, deixem um recado aí para os empresários aí que estão nos ouvindo, para os associados do SECOM também que vão estar ouvindo. Que mensagem vocês gostariam de deixar para eles aí, falando desse assunto de negócios, networking? Fiquem à vontade. Christian? Bom, você então que está nos ouvindo, eu quero compartilhar para você e te perguntar uma ferramenta que pode te alavancar o negócio. Dentro do Beni nós temos a fórmula VCR. Então, venha participar de uma reunião e conhecer como esta fórmula VCR pode ajudar nos seus negócios. Obrigado. Perfeito. Eu também quero convidar aí você, empresário, seja você venda acessórios para celular, por exemplo. Capinhas, né? Os acessórios, cabos, carregadores, olha só. E nós não temos a nossa equipe, hein? A vaga está aberta por enquanto. Ou se você vende acessórios para celular, ou se você vende carro ou caminhão, o BNI é para você. Tenho certeza que pode alavancar os seus negócios. Então pensa bem, pensa com carinho, né? Procura aí o SECOM, procura aí, né, o Christian, o Jameson para participar. Aí, quem sabe na próxima terça ou em alguma terça-feira, às 6h30 da manhã, que tenho certeza que poderá somar conosco, né, e ter aí sucesso e mais sucesso profissional. Fica aí o meu convite. Nossos agradecimentos. Até o próximo podcast do seu SECOM Castro e Região. Bom, obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.